Olá, boa tarde. Começa agora, nesse momento, a mesa com o título O ódio contra pessoas trans e travestis, uma questão psicossocial. Essa mesa vem da necessidade de discutir a temática da violência e principalmente do ódio contra a população trans e travesti, haja vista o Brasil, seu país, em que mais se mata essa população. E é o país em que 90% dessa população se encontra trabalhando na profissão do sexo por não ter outra opção. 72%, de acordo com dados da organização não governamental Transgender Europe, 72%, e também da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, 72% de travestis e transexuais não acessaram o ensino médio, 53% sequer completaram o ensino fundamental e apenas 0,02% se encontram na universidade. E eu tenho aqui a honra de estar ao lado da primeira psicóloga trans de Salvador, Ariane Sena, que vai falar um pouco mais para a gente sobre todo esse processo, sobre como é esse processo de exclusão, desigualdade, principalmente de ódio. E em seguida, após ela, eu vou falar as perguntas que surgirem, nós iremos responder ao final da nossa apresentação. Oi, Ariane, tudo bem? Olá, tudo bem? Primeiramente, agradecer por esse espaço, né? Sempre bom, importante. É histórico, inclusive, já é um símbolo de resistência a gente estar fazendo a mesa dessa, né? Falando sobre isso em um período, um contexto histórico, uma conjuntura política que a gente está vivendo. Então, eu queria agradecer a presença das pessoas que estão aqui nos assistindo. E eu sou Ariane Sena, para quem não me conhece, né? Armando falou que eu sou psicóloga. Eu sou psicóloga e atualmente eu desenvolvo meus trabalhos na coordenação de direitos humanos da Defensoria Pública do Estado da Bahia, mas com direito da população LGBT, né? Como analista mesmo. E estou fazendo meu mestrado no pós-afro, né? Aqui na UFBA, que é o Centro de Estudos Afro-Orientais, o CEAL, onde eu pesquiso sobre a solidão da mulher trans, negra e periférica. Então, vocês vão perceber que a minha apresentação sempre mexe com recortes da minha pesquisa, né? Não tem como não pensar na minha pesquisa falando de um ódio contra pessoas trans e travestis, já que eu buscarei defender de que a solidão, ela advém também da questão do ódio contra as pessoas trans. Então, eu começo a minha fala falando que algo que eu aprendi enquanto era estudante de psicologia, né, sobretudo com a psicanálise, que dizia que um sintoma é social, né? A psicanálise, ela diz, o sintoma é sempre social. Então, a gente está falando desse ódio, resgatar isso, que a psicanálise nos trouxe também, que vai reverberar num sentimento, num adoecimento individual sobre os nossos corpos e que ainda vamos ser julgadas por sermos por estarmos exclusos em determinado lugar ou doente, né, devido a esse sistema opressor que nos é colocado. Então, e aí eu já vou falando desde uma criação mesmo, né, pensar nessa criação que desde criança somos ensinadas e através dessa reprodução de ódio contra as mulheres, né? A gente sabe que é ensinado esse repúdio, né? O que eu estou falando mesmo do machismo, da misoginia, que faz com que as mulheres sejam desde cedo criadas para serem submissas, né? Para serem calmas, para serem recatadas, para ser do lar. E com nós, travestis e mulheres trans, não é diferente, né? No momento que nós transicionamos e nos percebemos enquanto mulheres, é importante falar que a gente adere também todos esses valores do ser mulher, né? Afinal de contas, a gente precisa reproduzir esse estereótipo de gênero, né? Mencionando a Judith Butler, para afirmar que somos mulheres. Então, nisso é que começa toda a exclusão. A gente pensa, então, os homens que brincam como homens e mulheres com mulheres, né? E aí eu pesquiso sobre solidão, como eu informei para vocês, e aí onde fica as mulheres trans e travestis
desde essa socialização, né? Desde a infância. Elas não ficam nem bem aceitas no grupo dos meninos, porque se sentem, né, são avacalhadas, passam por zombarias, enfim, e nem tem a socialização também com as meninas, né? Sempre aquele menino afeminado também, a bichinha, no termo popular. Então, e sobre essa socialização também, de criação, né, da infância, onde menino é azul e menina é rosa, recentemente eu estava conversando com um rapaz, né, ativista também negro, e ele me falou assim, olha, Ariane, você já parou para pensar, eu achei muito interessante, queria compartilhar com vocês, ele disse, você já parou para pensar que esse ódio contra pessoas trans e travestis vem também da forma como fomos ensinados desde criança a odiar? E é um gatilho que ele despertou para mim pensar, né? E aí ele falou assim, eu lembro que quando eu tive uma experiência homossexual, né, nas minhas brincadeiras com outros meninos, que meu pai pegou aquela brincadeira, ele repreendeu e puniu tanto a mim, né, uma criança, quanto o menino também. Quer dizer, nisso já há uma interdição sobre o que é certo e o que é errado, mesmo a criança não tendo capacidade suficiente para poder entender sobre essas normas tão exigidas, né, e engessadas de gênero. E aí é muito interessante pensar que dentro disso, a Berenice Bento, a professora Berenice Bento, ela vai dizer que as nossas criações é muito paradoxal, porque somos criados em relações homoafetivas e depois é esse corte. O que é que a professora Berenice Bento quer apontar quando ela diz isso? Ela vai dizer que os meninos são ensinados a brincar com outros meninos e ali também acontece a brincadeira entre meninos, né? Dentro desse espaço, inclusive, sobretudo, as brincadeiras homoeróticas, né? Pegar no pinto do outro, assim como ela mesma se coloca enquanto uma pessoa que brincou, uma criança que brincou com outras meninas de pegar no seio da outra, por exemplo. Então, a gente já tem essa socialização homoafetiva, né, desde criança, e há essa interdição que causa um trauma muito grande. E é esse trauma que vai repercutir no ódio contra as pessoas trans e travestis. É por isso que a gente está falando aqui de uma questão psico e social. Quer dizer, está o tempo inteiro a sociedade formulando como deve ser e como não deve, e as pessoas vão traumatizando-se com isso e fica nesse jogo, né? Do psique para o social. Então, eu acho que as mulheres trans, elas passam a exclusão desde esse primeiro momento, que é na infância, e por isso que pesquiso a solidão para apontar isso. Interessante que quando eu iniciei a pesquisa sobre solidão, muitas pessoas pensavam, mas como uma mulher tão bonita como a Ariane deve se sentir só, né? Quer dizer, sem ler o trabalho, sem conhecer, na verdade, o que eu chamo e o que eu entendo de solidão, né? Que não é a ausência ou presença de um parceiro sexual, mas todo esse ambiente de exclusão que somos submetidas desde o início. Então, é preciso falar que já sem pensar agora em mulheres trans e travestis, né, pensar na forma como a sociedade funciona, já é estabelecida uma desigualdade muito grande de gênero, né? E quando é mulher trans, o ódio ele aumenta mais ainda, ele é intensificado. O ódio contra as mulheres já existe. Mas se você é mulher trans ou travesti, a Berenice Bento ela vai dizer o quê? A professora Berenice Bento, ela diz que há, então, um trabalho de legitimação de mortes para com as pessoas trans, sendo aquelas pessoas que nos matam aplaudidas e legitimadas pelo Estado por estarem fazendo os papéis de heróis. É por isso que a gente fala, mas por que se mata tanta travesti e mulher trans, né, pessoas trans no mundo, e não há uma punição para com isso? Porque, na verdade, essas pessoas ainda se saem como heróis. Elas estão fazendo ainda o papel de higienizar a sociedade, quer dizer, retirar esses corpos que não precisam existir. E aí Michel Foucault vai falar sobre a questão vai trazer, né, muito antes, a questão da biopolítica, sobre aqueles corpos que merecem viver e aqueles corpos que não merecem viver. E mais tarde, a Shirley Mbembe, né, Mbembe vai falar sobre necropolítica também. Ele vai direcionar, que na verdade era o que Foucault já tinha falado, ao meu ver, sobre biopolítica, mas ele vai sofisticar esse termo, né, direcionando, por exemplo, a política de morte contra pessoas negras, por exemplo, né? E aí é interessante, a gente pensa, mas por que é muito louco? A gente existe, é permitido também uma existência, né?
mas é nessa existência que nós somos negadas. E isso me fez muito sentido nas escritas de Berenice Bento, quando ela diz assim, para que a gente possa existir, né, para que a gente possa ser excluída, a gente precisa ser incluída. Quer dizer, o Estado precisa da nossa inclusão para fazer a nossa exclusão. Né? Não sei o que vocês pensam sobre isso, no momento de debate eu queria ouvir, mas faz todo um sentido, toda uma lógica. E, para além disso, Foucault já vai dizer, lá na história da sexualidade, sobre a questão do poder que oprime o sexo. Então, o que é que ele diz? Ele fala, olha, renuncia a ti mesmo sob a pena de serem suprimidos. Não apareças se não quiseres desaparecer. Tua existência só será mantida à custa da tua anulação. O poder oprime o sexo, exclusivamente através de uma interdição que joga com a alternativa entre as duas existências. Então, como é que poderia haver uma morte em grande massa de mulheres trans e travestis, né? E eu estou falando de morte social também, de negação do espaço, enquanto que, se não fôssemos incluídas. Então, quando a Berenice Bento vai falar também de gambiarras legais, por exemplo, e eu estou falando Berenice Bento porque ultimamente tenho tido uma lição, uma leitura muito densa sobre as obras delas, né, os diversos artigos. Então, ela vai falar que a gente vive, nós mulheres trans e travestis, pessoas trans, em gambiarras legais, apontando que temos políticas de uso de nome social, né, temos políticas de retificação de nome agora, o STF diz que não precisa mais submetermos a cirurgia de transgenitalização para retificar, mas na prática isso não existe, porque eu trabalho na Defensoria Pública e nós, da Defensoria, a gente tem se debruçado em mutirões de retificação de nome e sexo para pessoas trans, né, acompanhar essas pessoas no cartório e ver a dificuldade que é na prática, por exemplo. Então, faz muito sentido quando ela diz isso. Agora a gente tem a comemoração da doação de sangue, né, podemos doar sangue. Como isso vai se dar na prática, por exemplo? Porque a gente vê toda essa criminalização da LGBTfobia, mas como dá na prática? Né? Será que se eu for agredida enquanto mulher trans na rua, com quem eu vou chamar para poder me acudir? Né? Um policial, cis, hétero, branco? E como vai ser esse atendimento? Né? Então, é só para a gente pensar nesses gatilhos quando ela vai falar em gambiarras. Existem as leis, mas por si só elas deixam gatilhos, né? Bolhas, vulnerabilidades para que a gente continue sendo odiadas, mortas e mutiladas socialmente, porque as nossas mortes é assim, né? O ódio é esse, não basta matar apenas, mas tem que triturar, tem que arrancar o coração, que eu estou falando aqui em termos de exemplos de mortes recentes, né, que a gente vem acompanhando, pauladas, retirar o pênis, né, que aí a retirada do pênis é aquela coisa psicológica de dizer assim, esse corpo não faz parte desse rosto, né, feminino. Que incongruência é essa? Eu não aceito. Então, preciso danificar o rosto ou o órgão genital. Então, acho que tem muito isso. E aí, Foucault ele vai dizer o quê? Que a única possibilidade de permissão de ter esse prazer é sobre a sombra e o segredo. Ora, a gente está vendo reportagens agora, né, anúncios de redes de sites pornográficos dizendo que o Brasil é um país que mais acessa conteúdo pornográfico de pessoas trans. Então, Foucault vem dizer isso há muito tempo atrás, que a única possibilidade de obter de permitir o prazer sobre a sombra e o segredo. Gente, isso é muito... quando eu falo assim que às vezes eu me sinto cansada, no sentido de que parece que a gente não avança, é isso. Veja que Foucault falou isso há muito tempo atrás e faz tanto sentido agora. É um Brasil que mais mata pessoas trans, mas é um Brasil que mais acessa conteúdo pornográfico trans, né? Então eu preciso essa lógica mesmo do poder que reprime o sexo, né? Eu preciso fazer com que elas existam para fazer com que elas inexistam. Então, é uma lógica perversa mesmo. Então, ser travesti ou ser uma mulher trans é viver justamente confrontando para viver o tempo inteiro. Em uma sociedade que não aceita a gente. Eu não estou falando só de morte física agora, mas das simbólicas. Por exemplo, o não respeito ao uso do nome social, né? A nossa identidade de gênero, chamar de ele, né? Enfim, e aí eu posso citar agora a professora Luma Nogueira, que é a primeira travesti doutora do Brasil. Ela vai escrever um livro chamado Travesti
sobre a resistência de travestis na escola, né? Resistência e assujeitamento dessas travestis. E ela vai dizer assim, contando a experiência dela também. Ela aponta que o fato de ela ser respeitada enquanto Luma, utilizando um crachá, por exemplo, tendo o nome ali de Luma, e os homens, né, as pessoas, as figuras masculinas, sobretudo, ao redor do trabalho, chamar de Senhor Luma, quer dizer, eu aceito o nome, porque ela conseguia um lugar de poder, né, de estar, e aí essa realidade compactou muito, né, por vida o Senhor Ariane, né, quando eu falo, me chama de ele, eu digo, não, me chame pelo meu nome é Ariane, tudo bem, Senhor Ariane, e o que é que a Luma Nogueira vai dizer nesse livro dela, né, na tese de doutorado? Ela vai falar que, na verdade, ela percebeu que para o homem, para a lógica masculina, né, masculinista, é uma lógica de respeito chamar de Senhor Ariane, né, Senhor Luma, porque é inadmissível para um homem chamar reconhecer um outro homem como feminino, ou seja, o feminino para um homem é ofensivo. Então, a imagem que nos tem de masculino, né, enquanto um ser masculino, pensar que esse corpo masculino pode transitar entre o gênero vai ser ofensivo demais. Então, eu acho que esse é um aspecto para a gente pensar nessa questão psicossocial, né, que tem um entrave aí, então, entre a lógica da moral, dos bons costumes, né, do respeito, do que fomos aprendidos na formação enquanto seres. Eu acho que, né, é um pouco por aí. E, ao mesmo tempo, sobre essa questão do Senhor Luma, Senhor Ariane, eu queria sinalizar a confusão que as pessoas fazem de orientação sexual com identidade de gênero, né? Quer dizer, a forma com quem a gente gosta se atrai afetivamente e com quem somos. E nem a medicina mesmo me parece que está resolvida com isso. Afinal de contas, nós lutamos pela despatologização das identidades trans e travestis, e aí conseguimos agora uma migração, né? Não saímos do CID, mas uma migração. As travestis, a gente deixa de fazer parte ao transexualismo e à disforia de gênero, e agora nós somos incluídas em um campo de condições relativas à sexualidade. Ora, isso mostra que a medicina não sabe nada ainda sobre nós, né? E confunde ainda mais, porque falar de transexualidade, né, não é falar de sexualidade. Uma coisa não tem a ver com a outra. Então, acho que... Por que eu estou apontando isso? Porque é uma questão social, né? É psicológica, mas também é social. A gente vai reproduzindo isso e educar em gênero e sexualidade para que as pessoas me vejam na rua, por exemplo, e não zombar quando eu passar. É uma questão de se conscientizar dessas coisas, né, que existe, desse sistema. Então, é muito complicado. E o que gera também, sobretudo, essa confusão de gênero com sexualidade é a questão dos banheiros, né, gente? A gente ainda está falando sobre essa questão do banheiro há muitos anos atrás e ainda vamos continuar falando, porque, afinal de contas, essa questão ainda está no STF, né? Não há uma decisão ainda. Ainda precisa se decidir em que banheiro mulheres, né, como eu, deveria entrar. Então, a questão ela é muito, muito mais grave do que a gente imagina, né? A gente fala de algo estrutural aí mesmo, de retirar, de eliminar esses corpos da sociedade. Então, o ódio contra pessoas trans e travestis, ele é uma questão psicossocial quando vemos que vivemos em um país, né, que tem essa incongruência de matar e comer ao mesmo tempo, né? Eu como esse corpo e depois eu mato. O ódio é uma questão psicossocial quando somos expulsas de casa, por exemplo, como eu fui com 13 anos de idade, por uma questão psicossocial, né? É uma questão de que os meus familiares certamente viu muito através da mídia e teve uma educação de que travesti é sinônimo de doença, é sinônimo de prostituição, né? De coisa do capeta, né? Pensando na questão do histórico da Igreja Católica para com isso, né? A marginalidade e a prostituição que vai gerar o desconforto para que eu seja expulsa de casa, mesmo que muito cedo, né? Com 13 anos de idade. Eu ainda era uma criança, né? Uma pré-adolescente, quando essa situação aconteceu. E eu, hoje, enquanto psicóloga, felizmente, eu entendo que são mecanismos de defesa mesmo do desconforto familiar em lidar com esse corpo que diverge da norma, né, que destoa da norma. Afinal de contas, é sonhado os nossos corpos. A Judith Butler vai falar de gênero inteligíveis, né? Essa inteligibilidade
ela é realizada desde antes de nascermos, né? Tem ultrassom lá na barriga, que já vai ter toda uma expectativa se é menino ou menina. Então, a gente acaba frustrando esse sistema. O ódio é uma questão psicossocial. Quando mulheres cis ou trans, né, olham o meu corpo na rua transitando e faz cara de repúdio, de nojo, cospe no chão, por exemplo, né? Então, e aí eu também trago isso no meu trabalho sobre solidão, né? Essa relação da competitividade feminina, que é esse ódio instaurado, porque, afinal de contas, a gente tem duas concepções de mulher apenas, né? A Maria, mãe de Jesus, que é a santa, a pureza, e a Maria Madalena, que é a puta. Então, as mulheres trans e travestis, elas passam automaticamente, né, com todo o histórico que a gente vem vivendo de vulnerabilidade, para assumir o lugar da Maria Madalena. Né? E que desconforto é para os familiares aceitar esses corpos como o meu, né? Sobretudo daquelas pessoas que, como eu, decide transformar a biologia. Eu lembro que desde criança eu via aqueles livros de biologia, eu via que o corpo de mulher era de uma forma e de homem era de outra. Eu falei, não, mas eu não reconheço isso, né? Eu vou transformar esse corpo. E aí fui crescendo, me constituindo enquanto ser e começando, né? Próteses de silicone industriais nos quadris, enfim. Mesmo sabendo dos riscos, né, das mortes então, que estamos submetidas. O ódio contra as pessoas trans e travestis é uma questão psicossocial, pela questão da igreja, né, que fala sobre Deus e o demônio, né? Quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do demônio. O ódio é uma questão psicossocial quando a saúde vai colocar nossos corpos como corpos ausentes de saúde. O que é que eu quero dizer com isso? As travestis e mulheres trans, elas vão aparecer num contexto de saúde para falar sobre saúde no contexto da HIV/AIDS, né? Do HIV, do vírus do HIV/AIDS. A Larissa Pelúcio, ela vai nos mostrar isso. O que é que ela vai dizer? Olha, em um período de contaminação, né, de larga contaminação pelo vírus do HIV, o Ministério da Saúde chama as travestis e as mulheres trans para fazer propaganda de campanha de prevenção ao HIV/AIDS, né, ao vírus, à doença. Mas por que não chamou os clientes das travestis, por exemplo, para estarem fazendo parte também dessa campanha? Isso ficou na minha cabeça e eu fiquei pensando, nossa, gente, é tudo explicável. Tem tudo um sentido quando eu não consigo sair na rua em paz sem ouvir uma zombaria, sem ouvir uma piada, sem ser recriminada. Tem todo um histórico social por detrás disso, que vai gerar esse psico, né? Essa forma. Então, as travestis, elas já entram na saúde com esse sinônimo de HIV. Como retirar isso? E eu estou falando disso até recente, né? A gente vê encontros de travestis que tem que estar sempre colocando a temática de HIV/AIDS nos nossos encontros, porque os nossos recursos, inclusive, são liberados pelo Departamento de DST/AIDS do Ministério da Saúde, né? Que agora chama IST/AIDS, Infecção Sexualmente Transmissível. Então, para além disso, o ódio contra as pessoas trans é uma questão psicossocial. Quando o professor Leandro Collin, né, que ele é de comunicação, da área de comunicação, Leandro Collin da UFBA, ele vai dizer que nós, mulheres trans e travestis, somos apresentadas na mídia desde sempre a partir dessas duas imagens, da glamurosa, né, e aí usando especificamente a imagem de Roberta Close, e da prostituta, né, do travesti agressivo, o travesti que assassina, o travesti, e é por isso que a gente não vai dar tempo aqui, eu acredito que não, mas, né, no momento da discussão a gente pode falar que é a partir dessa coisa da mídia também que vai gerar toda uma diferença política entre o termo travesti e mulher trans, né? Hoje a gente tem um termo muito grande, para quem me acompanha e acompanha também o movimento de travestis e transexuais de perto, vai entender o que eu estou falando sobre essa questão da higienização. Muitas pessoas falam, não quero que me chame de travesti, né? Quer dizer, para correr dessa coisa do histórico da marginalização também, e outras pessoas falam, quero ser trans, passa essa imagem mais da Roberta Close, dessa coisa mais fina, que veio com condições, inclusive,
condições econômicas, né, para ser trans. Quem podia ser trans, né, fazer a cirurgia de transgenitalização e tudo isso, que hoje a gente sabe que o que define não é mais cirurgia de transgenitalização ou não. Então, o ódio contra travestis e mulheres trans é uma questão psicossocial, quando a história do trabalho vai nos excluir, não é verdade? Quando somos colocadas na prostituição de forma, desde cedo, e negada no mercado formal. Porque aí é uma lógica psicossocial também que eu queria deixar muito claro, que é a do empresário, né? Do homem, mais uma vez eu falo, do benefício, quem se beneficia com isso é o homem, hétero, cis e sobretudo, branco, em fazer. Como é que eu posso contratar uma mulher trans ou uma travesti? Porque se eu contrato essa mulher para estar na minha empresa no dia a dia, quando eu sair do meu trabalho, que eu estiver cansada, eu não vou encontrar mais aquele petisco que eu tinha lá na esquina, que eu sabia que era certo encontrar. Quer dizer, há toda uma manutenção disso, né? Desse sistema perverso. O que eu quero dizer é que somos negadas no mercado de trabalho formal, mas somos aceitas na prostituição. Sabemos que somos aceitas, né? Afinal de contas, até hoje eu recebo ainda propostas para retornar à prostituição. E aí eu queria falar desse ódio como uma questão psicossocial, inclusive, sobre os corpos trans na academia. Eu espero ser bem compreendida nisso, mas eu preciso falar, até pelo histórico de vida que eu tenho, da dificuldade que eu tive, né, transicionando desde cedo, com essa socialização já travesti desde muito cedo, tendo que enfrentar as barreiras para se manter nos espaços educacionais, sobretudo dentro da academia agora, né? A solidão que eu sinto dentro desse espaço. E o quanto que eu não encontro referências trans e travestis dentro da academia. O que eu quero dizer com isso? Me parece que é uma questão psicossocial estarmos o tempo inteiro aplaudindo, pegar uma imagem, uma representação de travesti e mulher trans para dizer assim, o problema de vocês acabaram. Acabaram, porque as travestis hoje estão no mestrado, estão no doutorado, estão... Então, eu não estou falando aqui que essas pessoas trans e travestis sejam menos pessoas trans, né? Do que as que vivem na rua, do que as que passam por toda um histórico de marginalização. Mas o que eu quero dizer é que hoje a gente chegou em um histórico de avanço e de luta do movimento, né, de grito das travestis e do movimento organizado LGBT através das conferências e tudo mais, que conseguimos ações afirmativas dentro das universidades, né? Então, a gente tem, por exemplo, na UFBA, tivemos as cotas para as pessoas trans na pós-graduação e temos agora na graduação. Mas quem são essas pessoas trans que estão entrando nas cotas? Quem são essas pessoas? O que é que eu quero chamar a atenção aqui? Mais uma vez, não é que essas pessoas que estão dentro da academia sejam menos trans do que eu, né? Seja menos trans do que as travestis, né? Que tem o corpo, que passa por essa coisa, porque corpo e subjetividade, eles são unidos, né? Mas o que é que eu quero dizer? Há um movimento de transição dentro das universidades. Então, eu não conheço, por exemplo, a não ser Luma, né? A primeira travesti doutora do Brasil, um corpo travesti que passou por um processo de resistência dentro do contexto educacional. O que é que eu quero dizer? As pessoas transicionam dentro do mestrado, dentro de uma segunda graduação. Não há problema nenhum nisso, tá certo? Quanto mais trans e travestis nas universidades, é melhor. Mas o que eu quero dizer com isso é refletir sobre o ódio como uma questão psicossocial sobre os nossos corpos, de dizer assim, vocês estão conseguindo os espaços hoje. Olha só, tem fulana mestranda, tem fulana doutoranda, então aquela travesti ali que está na rua, você está aí porque você quer, porque você precisa estudar. Não, gente, não é assim. Essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês, assim, de refletir. Não é verdade. Travestis e mulheres trans não estão alcançando ainda, não estão... A lógica da reparação histórica eu ainda não vi acontecer, né? As cotas, por exemplo, para os negros, para pessoas negras, são todas as cotas, é a lógica de reparação histórica, né? Mas para travestis e mulheres trans eu não vi acontecer essa lógica. O que eu vi foi pessoas que já pesquisavam, né, gêneros, sexualidades, sobretudo incentivado pelas teorias, movimentos queer, né, e de não binários, enfim,
transicionam dentro desses espaços, né, encontram possibilidade de transicionar. Que bom, né, que conseguimos transicionar hoje, encontrar apoio, mesmo que seja dentro da academia, para fazer a transição. Mas, enquanto isso, os nossos corpos trans e travestis continuam sendo julgados, continuam sendo atropelados, continuam sendo impactados de tal forma que a gente não consegue nem concluir, muitas de nós, o ensino fundamental, que dirás uma graduação. Quem dirás uma pós-graduação? Então, é isso. Eu queria agradecer, né, e super aberto aqui para falar com você, tá bom? Obrigado. A Ariane fala de uma psicanálise. E antes eu gostaria de fazer uma pergunta provocativa. É possível uma sociedade sem ódio? Não, não é possível. Não é possível porque o ódio é um elemento que constitui o sujeito. Freud, em 2 de seus textos, O Mal-Estar na Civilização, de 1930, e Pulsão e Seus Destinos, de 1915, esclarece isso. No Mal-Estar na Civilização, Freud ele correlacionou o ódio em forma de agressividade e pulsão de morte original e primitiva. Já em Pulsão e Seu Destino, que ele havia escrito 15 anos antes, 1915, ele detalhou a ambivalência a amor e ódio. Freud detalha dizendo que há um processo de repulsa ao objeto, que no caso seria uma pessoa, buscando destruí-la, encarando ela como fonte de desprazer, sem levar em conta o significado dessas pessoas, a importância dessas pessoas. Inclusive, um dos fatores motivadores para esse ódio, para essa agressividade, é a frustração sexual, segundo Freud escreve em Pulsão e Seus Destinos. Mesmo as relações amorosas, elas se caracterizam pela mistura com ódio. A cada encontro não realizado, a cada desejo insatisfeito, desponta o mais primitivo e chamuscante ódio. O ódio, ele é anterior ao amor e é o elemento mais primitivo e mais constitutivo do sujeito. Portanto, não é possível uma sociedade sem ódio, porque o ódio nos constitui. Uma sociedade sem ódio, a resultante disso seria uma sociedade também sem amor, né? Porque ambos necessitam um do outro. E o ódio em si, ele, em sua noção a grosso modo, ele por si só não é um problema, né? O problema é quando o ódio ele é instrumentalizado para escolher o outro, o diferente, como mal. Lacan, no Seminário 20, vai falar disso, inclusive. Lacan fala sobre essa mistura, né, do ódio que está para além de querer destruir o outro. Para Lacan, o ódio é aquilo que vai cair mal quando se quer o bem do outro. E aí ele cria um neologismo chamado ódio-enamoramento, ou amódio. Esse amódio é justamente isso. A instrumentalização, quando se tem uma frustração sexual, a instrumentalização do ódio em forma de agressividade, de maldade, elegendo uma população, um grupo social, uma coletividade como o mal, como o inimigo a ser destruído. Isso é um problema. E aí a Ariane tocou num ponto que eu volto a tocar agora. Faço essa pergunta de maneira provocativa. Será que é coincidência o Brasil ser o país em que mais se mata pessoas trans e travestis e o país em que mais procura pornografia trans na internet? Se acessa mais conteúdo trans de pornografia na internet? Então, vemos aqui uma relação de amódio, uma atração que, por não ser de alguma forma aceita socialmente, ela se transforma em frustração, se transforma
na base de tudo isso está o ódio, e esse ódio, ele como elemento constitutivo do sujeito, ele não é elaborado na psique. E por não ser elaborado, ele acaba em violência, ele acaba em assassinatos, ele acaba em desigualdade social. Então, o ódio, ele é um elemento constituinte do sujeito. Eu quero deixar isso bem claro, porque é uma palavra muito forte e que a nossa cultura, ela associa tudo que não presta, mas odiar faz parte do ser humano. É um afeto dos mais importantes que o ser humano tem. E é um dos afetos mais necessários para a saúde psíquica do sujeito. No entanto, o problema é quando o ódio é instituído, estabelecido, formatado, editado para se escolher um grupo social, uma coletividade. Freud vai falar disso um pouco em Psicologia das Massas e Análise do Eu, quando o ódio é utilizado como instrumento para se escolher uma coletividade a ser destruída. Não, esse é o inimigo. E é isso que nós estamos vendo no Brasil dos últimos anos. Na verdade, sempre foi assim, mas agora ficou, de fato, uma coisa bastante clara, que o ódio em si ele não é o problema, mas ele, quando é instrumentalizado para difundir a intolerância, aí sim ele se torna um problema. Ora, eu posso não concordar com a sua identidade de gênero, estou dando um exemplo apenas. Eu posso não concordar com a sua identidade de gênero, eu posso não concordar com a sua religião, eu posso não concordar com como você vota, como você educa seus filhos, mas eu vou ter que ressignificar isso, elaborar isso psiquicamente para poder conviver em sociedade. Do contrário, eu vou eleger você como meu inimigo e vou partir para cima de você. E é que está o problema. E nós estamos vendo um aspecto bastante negativo a formação e a das polarizações políticas, né? O ódio é utilizado como política para difundir a transfobia, o ódio é utilizado como política para exterminar as diferenças, é uma das primeiras características, na verdade, ele é instrumentalizado para dar base à intolerância, que é uma das características principais do fascismo, né? O ódio como política para difundir que um certo grupo é uma ameaça à sociedade. Nós estamos vendo no Brasil, estamos vendo no mundo, uma guinada a ultraconservadorismo, um sopro de ultraconservadorismo no qual o ódio ele é instrumentalizado, se aproveita que as massas elas não elaboraram esse ódio como algo necessário para a formação de si mesmas, mas por não elaborar, eles se tornam agressivas, e aí se faz um efeito de manada, né? E se segue vozes que, na verdade, utilizam a intolerância, a agressividade, através das redes sociais, fazendo um cyberativismo contra minorias sociais. Uhum. Entre elas, evidentemente, o nosso tema aqui, as travestis e pessoas trans também. Então, no Amódio de Lacan traz uma coisa interessante, quando ele fala do amódio, que quanto mais eu odeio, quanto mais o eu odeia, o ego odeia, mais o objeto, que é o sujeito odiado, vai seguir colado com aquele que odeia, e mais há um aprisionamento. Haveria três condições, na verdade, para que se pudesse elaborar o ódio: o amar e ser amado, o amor versus o ódio e o amor versus a indiferença. No entanto, por não elaborar esse ódio, a nossa sociedade ela fica na ambivalência entre ódio e amor e ódio. E isso não é transformativo.
Isso não positiva as relações sociais. Isso faz com que assassinatos cada vez mais, como a própria Ariane falou, assassinatos cada vez mais macabros, cada vez mais terríveis que nós vemos de travestis e transexuais acontecendo no nosso cotidiano. Tá? A sociedade brasileira, ela não conseguiu processar, elaborar, não consegue dar demonstrações diariamente de que não consegue elaborar o ódio de uma forma a ressignificá-lo e a trazê-lo como um elemento constituinte importante para o sujeito. Ela não consegue reelaborá-lo. Pelo contrário, ela ataca as travestis transexuais como o inimigo, como o mal, como aquelas pessoas que têm que ser combatidas. E aí que é o processo de instituição da desigualdade social experienciada por travestis e transexuais no cotidiano. Pessoas como a Ariane, que foram expulsas de casa aos 13 anos, essa é uma média nacional. De acordo com a ANTRA, travestis e transexuais só vivem no máximo até 35 anos. Né? Então, esse é o ódio que, por não ter sido elaborado, institui uma relação de desigualdade social em uma sociedade governada por dentro de uma matriz heteronormativa, heterocisnormativa. O que vem a ser isso? Uma sociedade que impõe a heterossexualidade compulsória, como diria Judith Butler, na sua obra Problemas de Gênero, e também, além disso, a professora Jaqueline Gomes de Jesus vai falar de cisnormatividade, onde a sociedade obriga o indivíduo a ser cis, ou seja, ser uma pessoa que nasceu com sexo, se identifica com ele, a sociedade o identifique com aquele sexo. Por exemplo, um ser humano que nasceu com um pênis se reconhece homem e a sociedade o reconhece homem. Então, a cisnormatividade é justamente a imposição desse alinhamento entre o sexo anatômico e o gênero. E sabemos que, na verdade, de acordo com a própria Judith Butler, que sexo e gênero, sexo não é biológico e gênero não é social. Na verdade, o gênero, o sexo, existe bem antes do gênero. Né? É uma questão, tanto sexo quanto gênero, de performatividades. O que são performatividades? São atos que são cada vez mais praticados, reiterados, ratificados, a fim de montar uma peça, montar um cenário em que existam só pessoas cis. Mas para isso é necessário se treinar muito, sem, na verdade, um roteiro específico determinado, mas com práticas bem fixadas. Por exemplo, homens de pernas abertas sentados, mulheres de pernas fechadas sentadas. Essas práticas e reiterações é que vão dar à sociedade uma matriz heterocisnormativa. Heteronormativa porque vai impor uma heterossexualidade, a heterossexualidade compulsória, e cisnormativa porque vai impor o cissexismo, ou seja, uma cultura cis onde quem está divergindo dela, efetivamente fica marginalizado. Corpos gênero divergentes, corpos gênero dissidentes, estão, na verdade, fora dessa matriz heteronormativa. E aí eu cito uma obra da Judith Butler, que é a obra Quadros de Guerra, porque é isso que se vive no Brasil. Eu acho o título da obra bem apropriado para a realidade brasileira que as travestis transexuais têm vivenciado, que é Quadros de Guerra, em que a Judith Butler, ela discute sobre quais corpos a sociedade considera dignos de luto e quais corpos a sociedade não considera dignos de luto. É importante trazer aqui um dado, que é um boletim 02/2020 da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, em que se percebeu que, apesar da pandemia Covid-19, nesse primeiro quadrimestre, nesses primeiros 4 meses, nós tivemos um aumento da violência e de assassinatos
contra especificamente travestis e mulheres transexuais, em relação aos 4 meses do ano passado, houve um aumento de 49%. Isso indica que, apesar de vários estados e cidades terem sido adotado isolamento social como forma de diminuir a curva de crescimento do Covid-19, travestis e mulheres transexuais continuam vulneráveis por conta de uma precariedade histórica, né? É importante dizer aqui que as travestis e transexuais, elas não faziam parte do MHB, Movimento Homossexual Brasileiro, tampouco do Somos. Elas, na verdade, vêm um pouco depois disso e debaixo de muita luta para conseguir anexar a letra T ao movimento LGBT. Há muita luta, inclusive, das próprias pessoas travestis e transexuais nesse processo de se incluir, se engajar para poder formar um movimento organizado e daí lutar dentro do movimento LGBT. Então, há esse processo de desigualdade social. Travestis e transexuais vivem desigualdade social na hora de procurar um emprego, vivem desigualdade social. Algumas pessoas, talvez, que nos assistam, talvez não vão gostar do que eu vou dizer agora, mas é uma realidade. Há pesquisas que mostram esse sentido. Eu acho que a própria Ariane vai dentro de sua grande experiência, respaldar o que eu digo agora. Travestis e transexuais, elas, por sua vez, sofrem transfobia dentro do próprio movimento LGBT e sofrem também desigualdade social no momento de estabelecer relacionamentos amorosos, né? Então, a desigualdade social é muito grande e é fruto de um ódio que não foi elaborado. Porque é muito ruim, faz muito mal para a sociedade quando eu não tenho limites, quando eu não entendo que, eu faço questão de passar por cima do limite do outro, do direito do outro, quando eu entendo que eu, por ser cis, tenho superioridade hegemônica a pessoas trans e travestis. Então, o ódio, ele, quando não transformado, quando não elaborado, é utilizado como instrumento de desigualdade social no cotidiano de travestis e transexuais. Eu quero frisar bem essa palavra, cotidiano, porque é uma palavra que demonstra realmente o que essa população vivencia. Não são fatos isolados. Cotidianamente, travestis e transexuais, inclusive, quero abrir aqui um espaço para dedicar a minha fala à minha amiga Gisberta Cali Abreu, que no dia 15 desse mês, infelizmente, passou por uma situação muito ruim, muito desconfortável. Se ela estiver nos assistindo agora, eu dedico a minha fala especialmente para ela. Então, o ódio também é utilizado nas palavras, né? É interessante, pensando aí que nas falas de Lacan e Freud, de que a linguagem ela é muito importante, de que o ser humano ele se constitui enquanto linguagem, como se usou e como se usa a palavra ideologia de gênero de uma forma completamente equivocada. Então, o ódio não transformado, não elaborado, ele utiliza também o termo gênero para produzir corpos que nascem para viver e para morrer. Como isso? A palavra ideologia de gênero, na verdade, ela surge num congresso episcopal da Igreja Católica feito em 1998. No entanto, esses grupos ultraconservadores dizem que o movimento LGBT e demais minorias sociais desejam, na verdade, impor uma cultura LGBT em nossa sociedade. E a isso eles chamam de ideologia de gênero. Quando, na verdade, além de ser algo maldoso, além de ser algo perverso, eu falo perverso no sentido da perversão, no sentido psicanalítico, do perverso, do ruim, né? Do mal, da má versão, além de ser perverso e tirânico esse uso, ele é um uso, na verdade, que nos mostra
a total desinformação, porque gênero não é uma ideologia. Gênero é um marcador sócio-histórico, sobre o qual todos nós estamos submetidos, digamos assim. Gênero não pode ser uma ideologia. Ele marca, na verdade, sócio-historicamente o indivíduo, as suas corporificações, né, como ele se constrói enquanto ser humano. Então, o ódio, ele, quero deixar claro na minha fala, é uma característica fundamental no sujeito. Nós não podemos pensar numa sociedade sem ódio, mas devemos sim pensar numa sociedade em que o ódio ele é reelaborado, ele é ressignificado, para que possamos conviver com as diferenças. Então, ele é um elemento primitivo, né? E se não transformado, se não ressignificado, retorna ao que nós estamos vendo na nossa sociedade. Hordas sendo formadas para exterminar minorias sociais. No caso do nosso tema aqui, travestis e transexuais. Aí eu me refiro, tenho que voltar à obra Totem e Tabu, do Freud, em que ele diz que as primeiras sociedades eram formadas por hordas. Só que o ser humano entendeu que ressignificando e reelaborando o ódio, era possível se viver em sociedade. Uhum. Então, essa ressignificação, essa reelaboração através de processos de empatia, cada vez mais é necessária, porque nós estamos vendo, né, o que a falta de empatia pode causar. A pandemia está nos ensinando o que a falta de empatia pode nos causar. Então, eu gostaria de fechar minha fala com essa reflexão. Parece meio, pode ser algo, digamos assim, complicado de se entender, mas o ódio, ele é um elemento fundamental na constituição do sujeito. O problema não é o ódio, o problema é quando não se instrumentaliza ele, não se ressignifica ele para se viver em sociedade e para se entender que o outro existe, o outro sente dor, o outro precisa ser respeitado em suas diversidades, em suas especificidades, em suas subjetividades. Estamos abertos a perguntas, né? Isso. Estamos abertos a perguntas. Então, acho que é o Maurício Faria, né? Ele pergunta o que a academia pode fazer para romper com o isolamento, né? Solidão social das pessoas trans e travestis. Boa pergunta, Maurício. Eu acredito que mexe muito com aquela questão que eu disse, né? Enquanto que a academia está se movendo e mergulhadas nas teorias e trans acadêmicas, né, um novo tipo de representação trans aí, as pessoas trans e travestis que vêm da prostituição e da marginalidade lá continuam. Eu acho que o que as pessoas, o que a academia pode fazer, sobretudo essas pessoas trans de dentro da academia, é justamente dar espaço para essas pessoas trans e travestis, porque isso não acontece, é justamente isso, porque há uma concepção muito fácil de se falar assim, eu reconheço os meus privilégios, né, enquanto uma pessoa branca, ou enquanto uma pessoa trans que transicionou dentro da universidade, só que reconhecer os privilégios é muito mais do que falar isso em uma roda de conversa, entende? Reconhecer privilégios é você abrir mão desse lugar que você sabe que alcançou por ter tido uma socialização cis heteronormativa, por exemplo, por muito tempo, né, e uma vivência talvez de classe média, enfim, e oportunizar esse espaço e lugar de fala para com as travestis e mulheres trans, pessoas trans, né, que vêm desse sistema de vulnerabilidade, por exemplo. Então, a oportunidade não falta para isso, né, para essa sua pergunta e reflexão de como pode fazer para romper. É justamente chamar essas pessoas para falarem por si,
por si mesma, né? Então, se tem um evento trans e travesti, a gente vai para os grandes eventos de gênero, a gente só vê as trans acadêmicas, né? As pessoas trans acadêmicas que já vêm, que nasceram dentro da academia e continuam reproduzindo uma lógica de teoria, um excesso de teoria, que teoria é importante, né? Afinal de contas, esse foi o debate nessa mesa aqui, né? Perceba que a gente teorizou a prática, né, e politizou também a teoria. Isso é importante, só que eu acho que as pessoas às vezes se atropelam muito, né? Eu acho que é isso, Maurício. Quer que você quer falar, Armando, sobre isso? Eu vou mais além. Eu penso como homem cis heterossexual que eu tenho privilégios e que é minha obrigação fomentar esse tema na academia, né? Eu acho que é minha obrigação porque eu tenho privilégios. Eu, embora seja um homem negro, já fui alvo de racismo várias vezes, eu vivi, não tive que transformar o meu corpo, eu não senti necessidade disso, não sou uma pessoa trans, sou um homem cis hétero, e isso me dá, sim, privilégio em relação a pessoas trans. Então é necessário, como você disse, não que apenas as pessoas reconheçam que têm privilégios, mas é necessário também abrir espaço, porque, como eu disse no início, apenas 0,02%, veja só, 0,02% de pessoas travestis e transexuais se encontram na universidade. Então, será um processo de muita luta, e esse 0,02% que entrou, que está lá, já é debaixo de muita luta. Então, haverá muito mais luta, já está havendo, na verdade, e será necessária uma luta infindável, eu diria, por décadas, para que mais e mais travestis e transexuais possam entrar na universidade e falar por si mesmas. Mas enquanto essas pessoas elas não estão tendo a oportunidade sequer de completar o ensino fundamental, é prioritário que pessoas cis, e isso não é nenhuma virtude, é obrigação, tenham a possibilidade, tenham a dignidade de explorar essa temática, de falar dessa temática, a partir, claro, do seu lugar de fala, de pessoa cis, heterossexual, evidente, mas contribuindo com isso. Lembrando, claro, que travestis e transexuais podem ser heterossexuais, bissexuais ou homossexuais. Orientação sexual é uma coisa, identidade de gênero é outra. Eu estou colocando isso porque é interessante, Ariane, quando eu estive no Fundamental 1, eu cursava Fundamental 1, eu via sempre os rapazes, né? E eles iam, com o tempo, adotando trajes socialmente femininos, eles iam, aos poucos, tomando contornos socialmente femininos, e eles iam desaparecendo da escola. Eu nunca entendi aquilo. Aquilo sempre me deixou uma dúvida na cabeça, eu nunca entendi. E aí, anos depois, eu já adolescente, já cursando no ensino médio, eu vim descobrir que essas pessoas estavam trabalhando com prostituição, na Europa, inclusive na Itália, na Espanha, dando entendi o porquê das pessoas sumiam do espaço escolar, né? Só depois de muitos anos que eu vim entender qual era a real razão, né? Da escola não as aceitar, de, na verdade, a escola ser um verdadeiro inferno para essas pessoas, né? Se constitui um inferno. Então, é necessário que as pessoas que tiveram... Gente, quem acessa a universidade no Brasil é um privilegiado ainda. Quem acessa a universidade no Brasil é um privilegiado. Então, nada melhor do que falar de temas sociais, temas urgentes e temas que a universidade cientificamente precisa dar uma resposta. A academia precisa discutir para realmente romper essa solidão, porque travestis e pessoas trans são visivelmente sexualizadas, hipersexualizadas e objetificadas, e isso tem que ser discutido. A academia pode romper, sim, com isso, com um número cada vez maior de pesquisas. Eu tenho lido que as pesquisas têm aumentado, mas têm aumentado pouco, é preciso que sejam mais pesquisas. Inclusive,
aproveitar para fazer uma crítica à psicologia. A psicologia tem uma dívida muito grande com a população trans e travesti, porque por anos, por décadas, a psicologia, ao lado da psiquiatria, patologizou travestis e transexuais. Então é necessário que a psicologia reconheça isso e que contribua agora pela despatologização desse grupo social. Então, o Igor está fazendo uma pergunta que ele fala: como você percebe a ciência como ferramenta de combate às discriminações, sobretudo nas questões de gênero, sobre sujeitos, atores e objeto de estudo? Como você percebe a ciência como ferramenta de combate à discriminação? Então, eu acredito, Igor, que, conforme conversamos aqui, sobre esse debate de quem está, quem não está na academia, quem tem esse direito, né, de estar na academia, a importância de estar na academia. Você percebe que eu trago uma crítica, né, sobre a academia, que às vezes vira um academicismo só de teoria, de um ideal que é longe do imaginário, mas ao mesmo tempo eu estou dentro da academia, né? Eu entrei dentro da academia e eu quero permanecer dentro da academia. Hoje eu estou fazendo meu mestrado, amanhã eu quero fazer meu doutorado. Sim, porque eu entendo que sempre entendi que essa foi a única fonte, por exemplo, de esperança, de expectativa de eu ter saído da prostituição, né? Hoje eu sou Ariane Sena, estou na Defensoria Pública e tenho um reconhecimento social que eu tenho consequência dessa busca, né? Essa busca de estar me aperfeiçoando mesmo, enquanto pessoa, aperfeiçoando, aprendendo, mas porque eu acredito que se a ciência ela é heterossexual, por exemplo, e normativa, eu venho enquanto mulher trans, escrevo, eu estou fazendo ciência. Então eu estou escrevendo, até a linguagem é diferente, né? Porque algo que eu percebo muito, que eu critico muito também da academia, é pegar textos de teses e dissertações, até, né, de pessoas trans acadêmicas, que eu não entendo nada, né? Tem dissertações que eu peguei que eu não entendi nada. Eu falei, gente, isso aqui não faz nem sentido. O que isso faz sentido? Eu fico pensando. Então, eu acho que o momento de você fazer ciência, porque quando você entra dentro da academia e escreve, você está fazendo ciência, ainda que esteja fazendo uma ciência também que sofre discriminação, como é o caso da autoetnografia, né? Que é o que eu faço. A autoetnografia, ela sofre ainda muito esse preconceito científico, né? Da questão do distanciamento entre o objeto de pesquisa. Afinal de contas, eu fui muito questionada sobre isso, né? Então, é uma resistência, mas eu acho que é isso. Eu acho que ela contribui fazendo com que a gente possa repensar o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é família. A gente reescreve os conceitos que nos foram ensinados historicamente, entende? Acho que é isso. Armando? Eu penso que é necessário uma desconstrução, e aí vamos falar um pouco de Jacques Derrida, Guattari também, né? É necessário uma desconstrução de como a ciência é feita. Isso me lembra um artigo de alguns anos atrás, intitulado Biologia Não Tem Lado Político, que é um artigo da Ana Paula Henkel, uma conhecida ex-jogadora de vôlei, ultraconservadora, que mora nos Estados Unidos e votou no atual presidente. E ela indignada porque Tiffany, mulher transexual, jogando na Liga Feminina, né? E ela falando que biologia não tem lado político, querendo provar a feminilidade pela quantidade de cromossomos e tal, e ela se queixando que por anos ela teve que fazer testes, né? Ela distorcendo pesquisas, inclusive importantes, como a da Harper, que é uma grande pesquisadora, que vai falar que exatamente existe uma quantidade de nanomol por mililitro para que se possa se considerar masculino ou feminino, e Tiffany está dentro de todos os padrões. Tiffany está dentro de todos os padrões, né? E dizer que biologia tem lado político, sim, né? Como a ciência positivista, ela tem lado político, sim.
Então é necessário tensionar, né? E aí eu vejo com muita importância a teoria queer, né? Figuras como Gayle Rubin, Joan Scott, Judith Butler, entre outras, que vão desconstruir e propor uma sociedade não generificada e não sexuada, onde as pessoas possam se assumir como elas queiram se assumir. Como nós temos países aí em que existem para mais de 43 identidades de gênero. Tá? Então, a palavra que acho que responde à questão do Igor chama-se desconstrução. É sair desse binarismo, homem, mulher, sexo, pênis, homem, heterossexual, mulher, vagina, heterossexual. É sair dessas díades, né? Dessas ambivalências. Porque essas ambivalências, elas trazem maniqueísmos. E na medida que elas trazem maniqueísmos, elas, infelizmente, contribuem para que o ódio, que é elemento constituinte do sujeito, não seja elaborado, que os corpos socialmente divergentes, dissidentes, como das travestis e transexuais, sejam vistos como o mal a ser exterminado. E isso se torne um conflito sem limites e sem fim, né? Quanto mais amor versus mais ódio, mais se fica preso a isso e mais extermínio haverá, mais genocídio haverá. Existem pesquisadores, me falha a memória quais são, que já falam que no Brasil o que nós estamos vivendo é um genocídio da população trans e travesti. Né? Se eu não me engano, a própria ONG Transgender Europe utiliza essa nomenclatura de genocídio. Então, acho que, Igor, eu percebo a ciência como ferramenta de discriminação do momento que ela se propõe a desconstruir-se para poder abarcar, sambarcar, abraçar corpos dissidentes, subjetividades novas, fenômenos próprios da contemporaneidade. Quando a ciência se propõe a fazer isso, e aí eu vejo a teoria queer como uma grande ferramenta para isso, eu acho que aí sim nós temos um caminho para entender sujeitos, atores e atoras, como você colocou, para além desse binarismo hegemônico que nós estamos vivendo há mais de 2000 anos e que não está dando certo. É um projeto, e um projeto que tem ranhuras, fissuras e fracassos. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, gente. Nós temos tempo e estamos à disposição. Eu estou sendo informado aqui que, após essa pergunta, a gente precisa encerrar, Ariane, por conta do tempo, ok? Dizer que foi um prazer dialogar com você, agradeço muito. Então, gente, falhou, né, lá a comunicação com o Armando. Enquanto isso, eu gostaria de me despedir também. Oi, voltou, Armando? Voltou. E eu só gostaria de acrescentar que, para mim, foi um prazer fazer esse diálogo com a mestranda em estudos étnicos africanos. Aprendi muito. Muito obrigado. Eu queria também dizer que eu estou disponível, né, para que a gente possa manter esse diálogo também, enfim, através das redes, trocar, né? Meu Instagram é @arianesena.26, Sena com 2N. A gente pode trocar, né? Conversar mais um pouco sobre o que foi debatido, porque a ideia é essa, não é que essas mesas e essas discussões se encerrem aqui. Então, que a gente possa discutir um pouco mais sobre essas questões e ler escritas e materiais sobre pessoas trans, escrita por elas, tá, gente? A gente já tem coisas escritas também por pessoas trans. Eu queria deixar isso muito claro, é importante. Eu, particularmente, tenho algumas produções escritas, mas também tem outras, como Sofia Faveiro, que é psicóloga também, né? Enfim, a própria Luma, e a gente pode trocar, tá bom?
É isso. Obrigada Você pela colocar o oportunidade. meu Insta também, que é o januário.1982, @januário 1982. Eu estou à inteira disposição para a gente continuar conversando por lá. Tchau.